Olá, bem-vindo de volta ao nosso curso. Na aula de hoje vamos aprender sobre as etapas de uma venda. Antes da gente entrar no detalhe das etapas de uma venda, vamos entender quais são os tipos de venda que existem. Bem, existem basicamente dois tipos de venda. O primeiro é a venda ativa, ou seja, é quando o cliente não quer comprar e às vezes até nem sabe da existência do teu produto e você vai até ele para efetuar uma venda. E também existe a venda receptiva, né? Ou a venda passiva, quando o cliente já quer comprar e ele vai até tua loja, teu site ou teu espaço de venda para efetuar a compra e você precisa também ter tratativa desse tipo de venda. Essas vendas têm etapas diferentes e, consequentemente, processos diferentes. E vamos falar agora em detalhe, começando pela venda ativa. O primeiro passo de uma venda ativa é a prospecção, ou seja, para quem atua no e-commerce ou em qualquer outro tipo de venda que acontece na internet, é a geração de leads. Tá? Então vamos lá. É a primeira etapa do processo de venda e é criar uma lista de possíveis clientes potenciais. Para isso, é preciso definir primeiro o perfil ideal, né, das empresas ou do teu cliente, dos consumidores dos teus produtos e ou serviço. Aí você vai entender as características desse cliente, definir no detalhe como é que ele é, o que ele gosta, né? Se for empresa, qual é o tipo de empresa que o teu produto atende ou o teu serviço atende, resolve um problema. Se for pessoas, quais são esse tipo de pessoas, né? São pessoas, por exemplo, de que faixa etária elas estão, são crianças, adolescentes, jovens, adultos, são pessoas casadas ou pessoas solteiras. Você precisa entender esse tipo de detalhe, definir o tipo de renda, né, o poder aquisitivo. Você precisa entender tudo isso para você fazer uma prospecção, ou seja, para você gerar uma quantidade de leads ou uma quantidade de lista de potenciais, né, potenciais clientes que é para você trabalhar ela. Este processo é chamado de prospecção. Isso pode ser feito através da captação de dados como e-mail, telefone, redes sociais, você pode captar endereços, né, bairros, cidades e por aí vai. Depende muito do tipo de canal de venda que você usa, do tipo de produto ou serviço que você proporciona, depende de N fatores aqui. Mas esse é um processo de prospecção, ok? O segundo passo é a qualificação do prospecto, né, dos prospectados, ou do lead, né, como para a internet chama-se qualificação do lead. Mas aqui é só qualificação daqueles dados que você, né, fez a prospecção. O que é essa qualificação? É uma sondagem, né, sem intenção de vender, que se faz com os contatos de uma lista para perceber se realmente são clientes em potenciais ou não. É preciso verificar se tem condições financeiras, interesse e poder de decisão para fechar a compra. Tá? Por exemplo aqui, se você, no nosso caso a gente vende curso. Se a gente anunciar nossos cursos para pessoas que não querem aprender, não querem de alguma forma aprender pela internet, não quer aprender vendo vídeo, ainda que essa pessoa tenha dinheiro, a gente estaria perdendo tempo, entrando em contato com um cliente que não nos trataria bem, que não tem nenhum interesse em nosso serviço. Então aqui é importante olhar essas variáveis, né? As condições financeiras, o interesse e o poder de decisão de compra também. Tá? Então isso é importante. É uma forma de se fazer uma triagem, né, em seu funil, né? Ou seja, em um funil de venda é uma forma que você consegue priorizar, saber onde focar, né, onde tem oportunidades mais promissoras. Essa aqui é a qualificação que você dá nesse trabalho aqui. Qualificação é isso. Em seguida temos a primeira oferta. Né? A primeira oferta já é um contato em que você deve mostrar os benefícios de seu produto ou serviço, como eles podem solucionar a dor do seu cliente, o problema que o cliente quer resolver. Então, aqui
Não é para falar de característica do produto, não é para falar de preço. Em vez disso, é mostrar os benefícios mesmo, as vantagens, o como a pessoa vai, né, se sentir depois que usar o teu produto ou o teu serviço, como a empresa vai estar depois que ela contratar a tua prestação de serviço, a compra dos teus produtos. Aqui é o benefício. O foco aqui é fazer o cliente imaginar como é ter o teu produto. Né? Aqui esse é o foco, que é nessa primeira oferta onde você mostra, mas não tão detalhadamente, mas focando nas vantagens do produto ou do serviço. E o passo seguinte é o follow-up. O que é esse follow-up? Follow-up é um acompanhamento que você faz com o teu cliente, um acompanhamento contínuo que você faz depois da primeira oferta. Você faz um acompanhamento com o teu cliente, né, sem ser inoportuno e sem tentar levá-lo adiante nas próximas etapas. É simplesmente um acompanhamento. Esses contatos podem ser feitos por telefone, e-mail, visitas pessoais, envio de materiais como banners, folders, brindes e outros meios. Né? E aqui será preciso decidir se esse cliente é mesmo uma oportunidade realista ou não. Se não for, retira ele da lista, retira ele do prospect, porque não faz sentido você gastar tempo e recursos em fazer um processo de follow-up e em um cliente que não tem as características e o perfil do teu público-alvo. Próximo passo é a negociação. E se você chegou até aqui é porque você teve sucesso no teu follow-up. Né? Então, aqui você chega na etapa que você de fato precisa, né, negociar com o teu cliente. Aqui é onde vai ser definidas as condições, os preços, os prazos e outros detalhes dessa compra. É importante que antes de começar a negociar, você defina os limites abaixo dos quais você não pode ceder, né? E é importante também ouvir mais do que falar, né? Mostrar aqui esse mostrar solícito para o cliente. Tá? Mostrar uma solução que de fato pode ajudar o cliente, caso ele não tome alguma previdência relativa a isso. Né? E as coisas, por exemplo, podem piorar. Vamos supor que é um serviço de manutenção. Quem vende serviço de manutenção, né, em empresas ou até em pessoas, né, pessoas particulares, como por exemplo, se você é um mecânico e vende serviços de manutenção de geradores elétricos, você vai procurar as casas das pessoas, vai procurar, né, as empresas que têm este equipamento, você vai simplesmente dizer o que acontece com um equipamento desse se ele ficar sem manutenção. Quais são essas consequências? Porque você só evidencia os pontos negativos da empresa não te contratar. Você não esforça nada, não empurra nada e passa, né, a tua condição comercial para eles, com as condições gerais, os preços, os prazos e outros detalhes. E a etapa, aqui temos uma das etapas finais, que é o fechamento. Assim que os dois interlocutores perceberem que uma proposta está delineada, cabe ao vendedor resumir pausadamente para que não haja dúvidas do que foi acordado e de preferência, redigir um documento por escrito, se possível. Nem sempre é possível ter uma ordem de compra, né? Um pedido efetuado propriamente dito. Às vezes acontece muito na questão da informalidade, mas sempre que possível use uma via escrita. Pode ser mensagem de telefone, pode ser um WhatsApp, pode ser um e-mail, uma mensagem em rede social. Então é sempre bom ter a evidência escrita de que aquela compra de fato aconteceu, de que ela de fato ocorreu. Tá? E temos aqui a parte final, que é o pós-venda. Essa é uma etapa muitas das vezes negligenciada por vários vendedores, mas é muito importante para fidelizar clientes, manter o contato com eles. Né? Um bom tempo, se possível, em busca de novas vendas. Né? Então, aqui basta você ligar para o cliente,
para saber como é que foi, se deu tudo certo, se não foi você quem fez a entrega, se a entrega do item, né, chegou corretamente, ou se o serviço foi bem prestado, se não foi você quem prestou o serviço. Entender um pouco mais como é que ele está a se sentir, o que ele achou do teu atendimento, um bom momento para você aproveitar e fazer a tua pesquisa. Então, pós-venda é muito importante como uma forma de, fidelizar o cliente, 2, aumentar vendas, porque esse mesmo cliente pode comprar mais coisas de você, outros serviços, outros produtos, caso você tenha. Então, o pós-venda é extremamente importante, principalmente para a imagem da empresa e o relacionamento de marcas, né, para o cliente sempre lembrar de você. Agora vamos falar um pouco da venda receptiva, que é a venda que o cliente já sabe do teu produto e ele vai até você. Ou seja, você simplesmente recebe o cliente e daí começa o teu processo de venda. Não é um caso que você ainda precisa procurar o cliente e mostrar o teu produto. Aqui ele já sabe sobre você, ou pelo menos já sabe sobre o produto que você vende. Okay? Nesta etapa, o vendedor se apresenta em nome da empresa. Entendimento e sondagem. Essa é a primeira parte. Aqui vamos lá. Aqui o vendedor procura entender o motivo do contato do cliente. Né? A escuta nesse momento é fundamental. Fundamental. O vendedor deve se mostrar disponível e interessado, jamais ansioso. Né? A etapa onde serão extraídas as informações do cliente, né, durante a conversa, aqui é onde você entende de fato o que o cliente quer, as certas vantagens do produto e serviço e, consequentemente, melhor resultado. Aqui, o que ele busca? Né? Essa é a etapa de sondagem. Na etapa seguinte, a apresentação e negociação. Aqui ocorre a apresentação da proposta, é onde, de fato, você apresenta a tua proposta, você propõe a solução com base, né, na sondagem que você fez na etapa anterior. Então, nesta etapa, o profissional expõe os benefícios do produto, né, ao cliente, tira dúvidas e rebate objeções. É fundamental ser simples, usar palavras fáceis de entender e não ficar, por exemplo, falar no que tange os nossos produtos, não. Falar coisas simples, objetivas, de modo que o cliente entenda. Né? Para essa fase é fundamental dominar as informações principais do produto ou do serviço, ter conhecimento de estoque disponível, ou prazos de entrega, ou detalhes da prestação de serviço é de extrema importância. Lidando com as objeções, essa é outra fase. As objeções dos clientes podem ser uma oportunidade para consolidar a decisão de compra. Por isso, o vendedor deve ter conhecimentos necessários que muitas vezes ultrapassam o que se sabe sobre o produto, sendo necessário conhecer a concorrência, o mercado, as tendências de consumo e tudo mais. Então aqui basicamente é o que você precisa entender melhor o teu produto, que é aquilo que a gente já falou, conhecer o teu produto, o teu serviço ao máximo, ser especialista no que você vende, porque na fase de lidar com as objeções, quando você é o especialista, você consegue lidar com as objeções de uma maneira mais facilitada. Quando você entende o mercado, sabe quanto a tua concorrência vende, sabe quais são os pontos fortes e os pontos fracos da tua concorrência, onde é que de fato o teu produto ou serviço se diferencia, ali você consegue aniquilar todas essas objeções. Pós-venda, né? Aqui o pós-venda é o fechamento da venda, né? Então aqui o fechamento da venda não sinaliza, né, não sinaliza o final do interesse da loja pelo cliente, pelo contrário. O contato da loja após o fechamento da venda é valorizado pelo cliente, que pode passar valiosas informações sobre sua experiência. Novamente, aqui é para entender o que o cliente teve de percepção durante todo o processo, como foi esse processo da finalização e se está tudo certo
com a solução que o cliente comprou. Então aqui o pós-venda ele é muito, muito importante sob o ponto de vista de marketing, sob o ponto de vista de aumentar o volume de venda, sob o ponto de vista de conseguir mais venda desse cliente, de fidelização do cliente. Então é extremamente importante o pós-venda aqui. O vendedor deve se preocupar em avisá-lo quando a loja está em promoção e com algumas informações a mais sobre o gosto do cliente ou suas últimas compras, você tem mais chance de oferecer um produto que realmente possa interessá-lo. Ou seja, o cliente acabou comprando um produto X, que muitas das vezes não é um produto de valor agregado alto, você pode oferecer para ele um produto de maior valor agregado, porque agora você conhece os gostos, os interesses, as preferências, você conhece detalhes críticos sobre esse cliente e, consequentemente, você tem mais informações para poder fazer uma proposta que de fato vai ser atraente para ele. Então, o pós-venda é extremamente importante. Venda ativa e receptiva. Para que todas essas etapas sejam cumpridas com organização e controle, usem as ferramentas de tecnologia, ou seja, usem CRMs, né, que são os softwares de relacionamento com clientes. Tá? Então, se você ainda não tem um desses softwares, você pode usar planilhas do Excel, você pode usar documentos do Word e tudo mais, mas à medida que o negócio vai tomando forma, vai ganhando corpo, é importante que você de fato tenha um CRM, que é um software de gestão de relacionamento com clientes. Okay? Bem, por hoje é isso. Nos vemos na próxima aula.